processo. Bom, mas antes de tudo, vou só falar de alguns conceitos básicos, mas para vocês se relembrarem alguns deles, outros não, sobre um de conceitos básicos com relação ao metabolismo. Bom, essas são as questões fundamentais, né, de qualquer célula, de qualquer via metabólica. Primeiro é como a célula extrai energia e o poder redutor do seu ambiente. Para que isso é importante? Né? Se a gente vai falando de energia, né, poder de energia, a gente fala em energia na forma de ATP. Isso é, por exemplo, importante, não sei se vocês estavam vendo na matéria, para transporte, por exemplo, de uma molécula contra um gradiente. E se eu tiver que transportar uma molécula dessa através da membrana contra um gradiente, eu vou ter que justamente essa energia. E uma forma que eu posso impulsionar esse processo é utilizando ATP, gerando ADP mais fosfato inorgânico. E nesse processo você está liberando energia. Tá? Okay. Bom, então, logicamente, isso aqui é importante se a gente estiver falando de um transporte do tipo ativo. Tá? Poder redutor, por exemplo, é importante. Conversões como essa, né, nada mais é que eu estou adicionando hidrogênio, né? Então, nesse sentido aqui, eu estou fazendo formando uma dupla, então estou fazendo uma oxidação, né? Nesse sentido, estou fazendo uma redução, que nada mais. Bom, então para isso acaba sendo importante. Então, se eu quero utilizar poder redutor, esse poder redutor vai ser justamente onde dá a energia necessária para mim reduzir uma determinada molécula para uma molécula mais reduzida. Tá? Usualmente, moléculas mais reduzidas são moléculas de maior energia. Tá? A gente vai ver durante o curso. Então, aqui é nada mais que a gente está falando, que se eu estou fazendo uma redução daqui para cá, eu estou justamente entrando uma determinada quantidade de energia. E aí a gente viu lá, falando com enzimas, algumas das enzimas que faziam esse processo, enzimas, por exemplo, tal como essa chamada de NADPH. Legal? Bom, a outra é bom. A célula ela sintetiza, a outra questão importante é como a célula sintetiza o bloco de construção de suas macromoléculas, né? Ou seja, como a célula pega átomos pequenos e transforma em aminoácidos, transforma em açúcares, transforma, né, em lipídios. E desses lipídios, dessas moléculas, dessas unidades monoméricas, ela consegue sintetizar macromoléculas. Então, de sintetiza um aminoácido, de um aminoácido você consegue sintetizar uma proteína. Tá? Então, como esse processo acontece? Então, é sinteticamente mesmo, né? Você quer saber como ocorrem essas transformações químicas até um determinado ponto. Vocês aprendem em química orgânica, né? Fazer uma rota sintética, né? Então, existem rotas sintéticas para sistemas biológicos também. Agora, uma das coisas que eu quero falar para vocês é que as regras que vocês aprenderam lá em química orgânica continuam valendo aqui na bioquímica. Tá? Então, a mesma coisa continua valendo. A gente não vai criar uma decópula do nada, nem uma própria do nada. Okay? Seguem os mesmos conceitos.
Ok, só uma das coisas que eu quero que vocês entendam é como a gente estava falando na síntese biossíntese de terpenos, muitas vezes você formava, por exemplo, uma dupla, né, através de um mecanismo anti-Zaitsev, né, e você formava a dupla um composto menos substituído, né, uma dupla menos substituída. E esse processo somente ocorria porque era mediado enzimaticamente. E quando a gente fala de mediado enzimaticamente, porque a enzima ela abraça o substrato de certa forma que faz com que apenas, né, uma porção, por exemplo, fique disponível para reação. Então, quando a gente falava, por exemplo, de ATP, né, tinha um trifosfato de adenosina, você tinha 3 grupos fosfato, você pode, cada um daqueles átomos de fósforo podem ser atacados pelo núcleo. Os 3 átomos de fósforo podem ser atacados pelo núcleo alfa. Tá? Qualquer um deles levando a produtos diferentes. Né? Como os 3 átomos de fósforo são muito parecidos, como vai escolher? A gente escolhe, abraça, né? E deixa livre exatamente aquele que é desejado para o núcleo alfa em especial. Tá? Bom, por que tudo isso aqui é importante? Extrair energia, sintetizar novas moléculas. A proposta sempre é utilizar, por exemplo, para um determinado trabalho mecânico, se você for fazer um trabalho mecânico, por exemplo, transporte ativo, você precisa de energia para realizar o transporte ativo. Em síntese de moléculas, você vai precisar de energia também para sintetizar moléculas. Agora, como é que elas transformam essa energia? Isso a gente pode falar que há 2 tipos de organismos. Organismos que nós são chamados de fototróficos e organismos que são chamados de quimiotróficos. Organismos fototróficos, eles transformam energia luminosa, né, luz, em energia química. Já organismos quimiotróficos, eles obtêm a energia química necessária para esses processos ocorrerem realizando a oxidação dos alimentos, que em muitos casos são gerados na grande maioria das vezes, sempre, né, são gerados pelos organismos fototróficos. Isso é nada mais do que a cadeia alimentar, né? Alguns animais ingerem plantas, são aquelas capazes de transformar a energia luminosa em energia química. Ao realizar isso, você tem organismos herbívoros e outros organismos que são carnívoros, que justamente se alimentam de animais herbívoros. Tá? Então, nesse processo, você nada mais vai precisar dessa energia para justamente realizar esse tipo de processo. E a ideia geral é, tanto aqui, é algo que a gente chama de manter a homeostasia. Você já tinha escutado falar dessa palavra? Homeostasia significa manter o equilíbrio. Tá? Agora, é um equilíbrio extremamente complexo. Tá? Então, você imagina um bom bocado de reações interligadas, né? Várias reações interligadas, uma modificação no equilíbrio em um ponto, tá? Ele vai modificar o equilíbrio em relação, vai modificar a distribuição
de espécies em toda a sequência de reações que ocorrerem, tá? Que estiverem em equilíbrio com elas. Tá? Então, a concentração de todos os compostos vai ser modificada. Mas vai ser modificado toda vez que você fizer isso, é com um efeito tampão. Tá? Você aumenta o efeito aqui, esse efeito concentrado aqui, ele se dilui em todo o restante. Tá? Então, isso é homeostasia. O que é importante lembrar é que quando a gente vai falando de nós, seres humanos, nós não significa que a gente esteja sempre em equilíbrio. De fato, nós estamos fora do equilíbrio. Tá? Porque a gente precisa se alimentar, não é? Quando você não se alimenta, o que acontece? Tá? Você morre, você desvia, né? Você precisa de alimento. Tá? Então, isso porque a gente precisa constantemente estar gerando energia. Logicamente que se você adquirir mais alimentos e absorve mais alimentos do que você realmente precisa produzir energia, você vai guardar isso. Tá? Vai guardar para o seu organismo entende que esse seria o mais correto de se fazer. Então, ao guardar, ele vai guardar na forma, por exemplo, como a gente já conversado sobre como lipídios. Tá? Tá. Então, quando a gente está falando de homeostasia, estou falando disso aí. Tá? Então, esse aqui é um mapa metabólico. Vocês não estão vendo nenhuma molécula, né, nesse mapa, mas cada ponto desse aqui seria uma molécula. Tá? Isso é um mapa metabólico simplificado. Tá? Há mapas muito mais amplos, mas aqui a gente já consegue identificar algumas coisas. Então, estão vendo esse pequeno círculo aqui? O que vocês acham que é aquele círculo ali? É o círculo de Krebs. Tá? Então, daqui, serve que no círculo de Krebs, vários dos compostos são sintetizados no ciclo de Krebs e estão em equilíbrio, tá, com outras vias, tá? Outras vias do metabolismo. Então, no ciclo de Krebs, onde é que está ela? Esse pontinho aqui, esse aqui é o pontinho acetil-CoA. Tá? Então, acetil-CoA de acetil-CoA, que a gente vai estar vendo mais à frente, eu, por exemplo, posso partir para produzir aminoácido, posso continuar para produzir energia, posso fazer lipídio, posso voltar e fazer carboidratos. Há várias coisas que podem ser realizadas. Posso fazer nucleotídeos de determinados compostos que estão aqui embaixo. Então, está tudo interligado. Tá? Isso é uma das coisas mais impressionantes no organismo. Você consegue, com um pequeno número de moléculas muito parecidas, vocês observaram isso, que as moléculas são muito parecidas no organismo, né? Criar uma vasta gama de moléculas ligeiramente diferentes, mas muito específicas. Tá? Específicas porque você tem proteínas que são no específico para cada uma das reações. E isso que acontece, né? Para cada uma desses pontos, interligando cada um deles, você tem pelo menos uma enzima. Tá? Então tem muita enzima envolvida em todo o nosso processo de homeostasia. Tá legal? Eu não vou incomodar tanto vocês com o mapa metabólico, tá? Mas as vias, essa via em especial a gente vai estar vendo mais detalhadamente. Tá legal? Ok. Nessas vias, essa produção de energia, partindo de alimentos, que nada mais compostos ricos em carbono, eu gero CO2, mais água, mais energia. E esse processo aqui é chamado de catabolismo. A ideia de você extrair energia, né, e esse é o nosso caso, estou falando de organismos quimiotróficos, para gerar CO2 mais água. Logicamente que a quantidade de CO2 vai variar dependendo da quantidade de carbono que você tiver nos alimentos, mas
a ideia central é que você vai estar produzindo energia. Essa energia vai ser utilizada para alguma coisa. Tá? A ideia de você ter energia, então, se eu tiver moléculas, essa energia mais moléculas pequenas, por exemplo, tal como um aminoácido, eu gero moléculas complexas. Se eu partir de aminoácidos, eu vou estar falando de produzir proteínas, e esse processo é chamado de anabolismo. Tá? Produzir moléculas mais complexas. Okay. Bom, antes de ir à frente, deixa eu só falar uma coisa para vocês, chama a coisa. Aí eu tenho a reação entre indo de R, de reagente, indo para produto. Eu botei 3 coordenadas de reações aí, aleatórias, né, prováveis. Bom, mas nessa coordenada, onde a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos, esse é o que você esperaria para uma reação que tivesse um ΔG, né, padrão menor do que zero. Seria uma reação, então, favorável, que a gente chama de uma reação exergônica. Ok? Bom, se a concentração de reagente de produto, né, se a energia de reagente de produto for a mesma, você pode dizer que o ΔG é igual a zero, e esse é um processo, né, que tem um ΔG igual a zero, ou seja, sai em equilíbrio. Se eu estiver falando de um processo como esse, onde a energia dos produtos agora é maior que a energia dos reagentes, então esse é um ΔG padrão maior do que zero, portanto uma reação de natureza endergônica. Qual delas eu preciso da energia para acontecer? Nenhuma. Nenhuma. Preciso da energia para nenhuma acontecer, né? Ela, em termos de equilíbrio, bom, vai ter que usar energia, geralmente para que energia? Depois vai dar o distribuimento de reagente e produto, ou seja, você vai ter uma porção de reagente que vai ter energia suficiente para chegar a produto. Tá? Bom, logicamente que eu posso aumentar a concentração de... eu não posso aumentar a concentração de produtos aumentando a temperatura. Né? Eu posso fazer com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Não é? Então, mas, nesse processo, você está formando um produto de mais elevada energia do que um reagente. Tudo bem, você tem que ceder energia para que o reagente, parte dessas moléculas, pudessem ir para lá. Okay? Bom, agora, significa que essa reação ela não ocorre em temperatura ambiente? Ela ocorre. Tá?
Então, essa reação ocorre em temperatura quente. Isso não é nenhuma dúvida. Esse é o típico caso, por exemplo, para ácido acético. Né? Ácido acético, se eu colocar ácido acético em água, o ácido acético vai se dissociar, apenas uma pequena parte dele vai se dissociar em direção a acetato e hidrogênio. Né? E a concentração de hidrogênio iônico vai aumentar. Né? Mas isso aconteceria a 25 graus. A velocidade que a gente está falando para ácido acético, né, é que a reação, né, uma reação de transferência de próton, uma reação muito rápida. Mas, logicamente, se a gente estiver falando de outros tipos de reações, de agora você tem uma quebra de uma ligação, essa reação poderia levar um certo tempo para chegar lá, bem? Até chegar ao produto. No entanto, após o equilíbrio, você ia ter uma quantidade de reagente e uma quantidade de produto. Tá? Agora, qual que ia ter maior concentração? Reagente. Então, aqui a concentração de reagente a concentração de produto vai ser um valor menor que 1, né? Porque a concentração de reagente vai ser maior que a concentração de produto. Tudo bem? Bom, se eu estiver falando de um caso como esse, desse reagente para produto, dependendo dessa diferença de energia, então esse reagente vai reagir para cá. Significa que ele vai reagir completamente? Não. Né? Então, vai depender da diferença de energia que você tem daqui para cá. Quanto mais negativo for o ΔG, mais o equilíbrio vai estar deslocado no sentido dos produtos. Tá? Até como se seria, por exemplo, o caso ácido clorídrico. Tá? Se eu jogar ácido clorídrico em água, precisa ser completamente, né? Você esperaria que seu ΔG fosse bastante negativo. Tá? Então, nesse caso aí, a sua constante de equilíbrio, produtos sobre reagentes, vai ser maior do que 1. Você vai ter mais produto do que reagente. Tá? Comparativamente, essa reação de reagente a produto deve ser muito mais rápida do que seria aqui, né? Nesse caso, o ΔG é igual a 0, o que vocês esperariam com relação ao equilíbrio? Se ele está em equilíbrio, significa que a concentração de produto e a concentração de reagente é igual justamente a 1. Isso aí é o que a gente está acostumado. Esse é o ΔG padrão. Tá. Agora, quando a gente vai falando de várias das reações que a gente vai conversando, embora eu passe para vocês o ΔG padrão, não significa que as reações ocorram nas condições padrão. Tá? E aí, se a gente vai falando das condições não padrão, você sabe que ΔG vai ser igual ao ΔG padrão mais RT ln da constante de que vai RT ln de que, onde que vai ser nada mais do que essa proporção. Tá? Tudo bem? Bom, então se você pegar, quando eu estou falando de ΔG, se eu estiver falando em condições fora do equilíbrio, seu ΔG pode ser um ΔG positivo. No entanto, dependendo da concentração, dependendo de que, o seu ΔG, no entanto, pode ser negativo. Tá? Como isso aconteceria? Se a concentração de reagente for muito maior que a concentração de produto, tá? Esse tempo vai ser menor que 0, não? Se for menor do que 0, então, consequentemente, vai diminuir o seu ΔG padrão, mesmo que ele seja positivo. Então, controlando a concentração de produto em reagente, eu posso fazer com que uma reação que tem um caráter endergônico passe a ter um caráter exergônico. Tá legal? Acho que vocês são acostumados, né, que a gente geralmente escreve ΔG padrão, seria o caso onde você consideraria o seu ΔG igual a 0,
né? E o ΔG padrão seria nada mais que menos RT Ln, e agora aqui você considera como constante de equilíbrio. Tá? Mas sem esquecer que a gente sempre trabalha em condições não padrão. Ok? Bom, se eu estiver falando então uma reação como esta, vocês conseguem ver? Dizer que a reação de A para B tem um ΔG padrão de mais 16,7 kJ por mol. Levando em conta o seu ΔG de 16,7 kJ por mol, você pode calcular o equilíbrio, levando em conta que menos RT Ln dá constante de equilíbrio. Então, se você quiser calcular a constante de equilíbrio, você vai nada mais vai ter que 10 menos ΔG padrão, dividido por 2,303, que é o fator de Ln para log, né, 10 para 10, vezes RT. Quanto é que daria a constante de equilíbrio aí? Para essa reação, a constante de equilíbrio, que é nada mais que a concentração de B no equilíbrio, em relação à concentração de A no equilíbrio, vai dar 10 elevado, se eu estiver falando... Vocês sabem o que é o primo? Não tinha falado, né? ΔG padrão, em química a gente está acostumado com ΔG padrão igual a zero. Tá? Somente ΔG padrão. Por que ΔG? Porque o ΔG padrão ele é definido, né, quando a concentração de todos os reagentes em solução é igual a 1 molar, inclusive a concentração de água. No entanto, quando a gente está falando de bioquímica, em bioquímica você trabalha com concentração molar de ácido igual a 1 molar, porque isso daria quanto pH igual a zero. Tá? Então, em bioquímica, o ΔG padrão, quando está com prima, é nada mais significante, somente significando que o ΔG padrão foi determinado para condições em pH 7. Tá? Então, isso aqui significa pH 7, para pH 7. Então, aí vai dar, deu 16,7 kJ por mol, dividido por 2,303. Não precisa colocar isso para 203. Calcule da. Faz aí para mim. 2,303. 8,301, 10 a. Menos 3 kJ mol Kelvin vezes 298. Multiplica apenas isso aqui para mim. 5,69, né? Tá. Então, vai dar, constante de equilíbrio, aí vai dar de 1,15, 10 a menos 3, só sem unidade, né? Porque constante de equilíbrio não tem unidade. Tá? Significa então que eu tenho, quanto de B eu tenho muito mais de B do que eu tenho de A, né? Eu tenho 1,15, eu tenho 1.150 vezes mais B do que eu tenho de
de A. Tudo bem? Tá legal. Bom, se eu estiver falando de condições fora do equilíbrio, se você conhece seu ΔG padrão, agora calculem para mim, considerando que isso aqui é mais 16,7 kJ por mol, esse é o padrão, primo, tá? E aqui a gente usa prima também, para dizer que tem pH7. Como eu modificaria a concentração aqui, se esse ΔG fosse igual a menos, deixa eu colocar um número aqui, a menos 5 kJ por mol. Calculem aí para mim quanto é que está a concentração de B em relação a A. Alguém puxa o calculador aqui, calcula ali para quanto é que deu a proporção? Calcula quanto é que deu essa proporção de B para A. Tá? Então, como vai dar aí? Vai dar menos 5, 16, então vai dar menos... Quanto deu? Faz menos 5, menos 16,7, 10 elevado, menos 21,7, né? Mais, né? Que vai dar mais. vírgula 5,69, né? Não. Quanto é que deu aí? 6,10 a 3. Ok? Então agora quanto é que eu tenho de B? Desculpa, aqui significa que eu tenho muito mais de A do que eu tenho em relação a B, né? Eu tinha falado o contrário antes, né? Então significa que eu tenho, sei lá, 1 sobre esse valor, né? Tenho muito mais de A do que eu teria de B, né? Não tem muito mais de A do que eu tenho de B, 1,5, 10 a menos 3, significa que esse termo aqui, A, é muito maior do que B, não é? Tá? Então aqui justamente agora o que eu estou mostrando é que modificando a concentração e modificando o ΔG, que eu nada mais estou modificando a concentração de quem? De B, né? Estou modificando a concentração de A, mas após, nessa condição fora do equilíbrio, significa que eu tenho muito mais de A, 6,51 10 a 3, do que eu tenho em relação a A. Eu tenho muito mais de B em relação a A. Então, ou seja, se eu colocar isso para reagir, se eu largar agora e deixar entrar em equilíbrio, essa concentração vai cair para quanto? Para quanto vai cair essa razão? Para 1,15 10 a menos 3. Tá? Então você vai ter uma variação aí de quantas vezes? De 10 a 6 vezes. Tá? Ok? Sempre levando em conta que aquilo ali está fora do equilíbrio, né? Fora do equilíbrio. Tá?
Bom, uma outra forma de você enganar uma reação, né? Então essa é uma forma, seria justamente modificar a concentração dos reagentes fora do equilíbrio. A outra é acoplar essas reações. Imagine o seguinte, então a mesma reação A para B, eu agora vou acoplar a hidrólise a reação de A para B tem um ΔG padrão de mais 16,7 kJ por mol e, portanto, me daria uma constante de equilíbrio, que eu também coloco como prima, porque foi um pH, também para pH 7, de igual a 1,15 10 - 3. Se eu acoplar essa reação à hidrólise de ATP, essa reação passa a ter um ΔG de menos 13,8 kJ por mol. A gente pode conhecer isso porque a gente sabe para essa reação de A para B foi 16,7, mas a hidrólise de ATP, como mostrado, gerando ADP mais fosfato inorgânico, tem um ΔG padrão de menos 30,5 kJ por mol. Okay? E a somatória, então, desses dois processos, 16,7 menos 30,5, dá justamente o valor de menos 13,8. Tá? Então, eu estou fazendo com que uma reação seja acoplada a outra reação que é desfavorável. Como isso vai mexer na constante de equilíbrio? Então, se você estiver levando em conta a mesma situação, a constante de equilíbrio vai ser dada por G em equilíbrio, em A, e também pela hidrólise de ATP. ADP mais fosfato inorgânico. E a água não participa, né, porque ela está em excesso grande com 55,5 molar, então ela vai estar calorando na equação. Então aqui também tudo em equilíbrio. Também esqueci. Esse próton, né? Se a gente vai determinar em 7, o próton também não entra, porque ele já é padronizado para pH 7. Tá? Isso aí vai dar quanto? Vai dar 10 elevado a menos ΔG padrão. 2,303. E isso vai dar igual a 10 a 13,8 dividido por 5,69, ainda 272 Kelvin, e deu uma constante aí de 2,6710 na 2. Pós-equilíbrio, quanto que eu vou ter? Eu tenho uma diferença gritante, tá? Mas ainda não lhe diz nada nesse valor. Por quê? Porque você tem a mesma constante de equilíbrio, você tem ADP, fosfato inorgânico e ATP. Okay? Mas no organismo, a concentração de ATP e de ADP são mantidas praticamente constantes. Se eu pegar, nada mais do que se eu passar multiplicando lá, eu vou ter 2,67, 10 a 2, vezes ATP
termo aqui no organismo, ele fica sempre em torno de 500 molar de menos 1. Eu tenho cerca de 500 vezes mais ATP do que ADP. Então, eu sempre tenho muito mais ATP do que ADP. Consequentemente, se eu mantenho sempre a concentração de ATP mais elevada que a concentração de ADP, tá? Vou fazer com que essa reação sempre seja impulsionada nesse sentido. Tá? Então, e no final das contas, o que eu tenho vai ser 2,67, então, um valor de 1,34, 10 na 5. Tá? Então, apenas acoplando uma reação a outra, eu peguei uma reação que era desfavorável de A para B e fiz com que a reação fosse favorável, mas muito favorável na direção de B. Então, eu botei muito mais B no equilíbrio do que eu tinha anteriormente. Quanto? 10 a 8 vezes mais 10 a menos 3, 10 a 5, né? Então, deu uma diferença aí de 10 a 8 vezes, né? 10 a 8 vezes mais favorável. Tudo bem? Então, esses 500 molar menos 1 aí é valor dado, tá? Isso é medido. Posso prosseguir? Bom, por que a ATP é tão importante? Então, como eu havia falado para vocês anteriormente, essa é uma molécula de alta energia, e ela é de muito mais alta energia em relação a qualquer produto de esteroides. Então, daqui está o tempo saindo de ATP para formar ADP mais fosfato inorgânico. Tá? Então, justamente qual é a razão dessa molécula ser de mais alta energia? Você claramente observa que nos grupos fosfatos você tem muita carga negativa próxima entre si. Tá? Negativo, negativo, duas cargas negativas lá no final. Uma molécula dessa, com bastante carga concentrada próxima entre si, deve ter muita repulsão eletrostática entre essas cargas, não é? Então, essas ligações, consequentemente, essas ligações PO são muito fracas. Tá? São muito fracas e esses são bons grupos abandonadores, não importa onde ocorre o ataque. Se o ataque ocorrer aqui, eu tenho como grupo abandonador ADP. Né? A carga vai estar toda dispersa nesse sistema. Tá? Mesmo assim, embora você ainda vai estar concentrando. Então, essa molécula é de mais alta energia do que essa, e essa molécula, se perder mais um grupo fosfato, é de mais alta energia em relação a essa, que é chamada de adenina monofosfato. Tá? Então, daqui para cá, na hidrólise dessa molécula, estou gerando menos 30 kJ por mol, tá? E daqui para cá, estou gerando mais algum pouquinho. Tá? Estou liberando mais um pouco de energia. Tá? Então, aqui de ATP, indo para ADP, dá menos 30,5 kJ por mol. Tá? Dessas moléculas, qualquer outra molécula que glicose, um fosfato, você tem uma liberação de menos 20 kJ por mol. Então, ela é ligeiramente menos
menos energética do que seria a ATP. Tá? Agora, não é a molécula mais energética nessa tabela. Qual é a molécula mais energética nessa tabela? Fosfenol piruvato. Quanta energia tem nessa molécula? Menos 61,9 kJ por mol. Tá? É praticamente o dobro em relação ao ATP. Tá? E o fato que está vendo essas 3 moléculas, fosfenol piruvato, um treino de fosfoglicerato, creatina, fosfato, vão ser, desculpe, as duas primeiras, fosfenol piruvato, um treino de fosfoglicerato, muito importantes na glicólise. Creatina, fosfato, é muito importante em movimento muscular. Tá? Então, isso aqui é a quantidade que você tem no seu músculo antes de correr. Você tem uma quantidade de ATP e tem uma quantidade de creatina fosfato. A ATP, por exemplo, é a primeira fonte de energia que é utilizada pelos seus músculos numa corrida, num sprint, tá? Quando você dá uma corrida rápida. Creatina fosfato é a segunda a ser utilizada. Embora ele libere mais energia, né, o organismo ele tem um sistema de compartimentalização, ele consegue liberar a creatina fosfato no momento certo. Tá? Então ele libera no segundo momento e essa é a segunda carga de energia que você tem para gerar, para ser utilizada pelo seu organismo. E depois, né, isso é o que acontece em segundos, quando você tem uma movimentação muscular. Em minutos, horas, isso é que você esperaria daí já obter pelo metabolismo aeróbio e metabolismo anaeróbio que a gente vai estar vendo nas próximas horas. Tá legal? Bom, mas dessa molécula, a forma como ocorre essa transferência de energia de creatina fosfato então, de ADP mais água, indo para ADP mais fosfato inorgânico, eu tenho uma liberação de energia aí de menos 30,5 kJ por mol. Para creatina fosfato, para creatina fosfato tem menos 43,1, né, kJ por mol. Tá? Então não importa a estrutura, mas creatina fosfato, que eu simbolizo como creatina, PI, tá? Tem o fosfato no orgânico ligado, eu gero creatina mais fosfato inorgânico, o ΔG padrão aí de menos 43, né, 0,1 kJ por mol. Ok. Bom, se eu tiver utilizado todo o ATP, meu músculo ter gerado ATP, parte desse novamente reconvertido a ATP, que é a forma como o organismo deseja utilizar. Ele não utiliza creatina fosfato, mas utiliza creatina fosfato para produzir mais ATP. Isso é somente possível porque o ΔG de hidrólise da creatina fosfato é de menos 43 km. Mas como vocês fariam para acoplar essas duas reações? Então, o que eu estou dizendo é que você partiria de creatina fosfato mais ADP para fazer creatina mais ATP, que é a forma necessária para o organismo. Tá? A partir daí eu posso saber o ΔG padrão, não posso? Utilizando a lei de Hess, né? Eu posso, se a ADP está desse lado, basta eu inverter essa reação, né? Eu vou ter que ADP mais fosfato inorgânico é igual a ATP mais água, e o ΔG também vai inverter, né? Agora essa reação vai passar a ser
Energone. Água corta com água, fosfato corta com fosfato, eu nada mais somando essas duas equações, eu tenho que o creatina fosfato mais ATP gera creatina mais ATP. Quanto vai ser o ΔG? Também a soma desses valores. Tá? Menos 13, menos 12,6, né? Menos 12,6 quilojoules por mol. Tá? Quanto é que dá a constante de equilíbrio aí? Vou dar uma constante de equilíbrio para esse processo que é dado por creatina. Mais ATP. Fosfato orgânico mais ADP igual a 162. Tá? Então significa que pós o equilíbrio eu vou ter 162 vezes mais creatina e ATP do que eu tinha no. Vou ter mais creatina ATP do que eu tenho creatina fosfato e ADP, 162 vezes mais. Tá? Estou falando de 198, tá? Ah, 25 graus Celsius. Por que essas moléculas guardam essa mais energia? Em grande parte, se você fizer uma análise simples sobre a estrutura da molécula, se eu pensar na primeira molécula do fosfenolpiruvato, é justamente este é o fosfenolpiruvato. Mas a hidrólise de fosfenolpiruvato vai envolver um ataque nucleofílico sobre o átomo de fósforo, passa pelo intermediário beta-coordenado, já havia conversado com isso lá quando a gente estava falando do DNA, não é? E eu tenho a quebra dessa ligação. O produto que você vai ter aí vai ser este, né? Mais H+, né? Ok? Bom, a questão é a seguinte, para que essa reação aconteça, eu preciso de um bom núcleo alfa. Bom, a água não é um bom núcleo alfa, mas eu também preciso de um bom grupo abandonador, não é? E o que faz um bom grupo abandonador? Concentração de carga ou dispersão de carga? Concentração de carga. Se eu concentrar carga, muita carga nesse átomo de oxigênio, o que ele vai fazer? Ele não vai querer sair, né? Ele vai ter alta densidade eletrônica entre esse átomo de oxigênio e esse átomo de fósforo. Se ele dispersar a carga negativa que está sendo gerada sobre ele, o que vai acontecer? Vai ser um melhor grupo abandonador, porque a carga vai estar dispersa em toda a molécula. Né? Por isso que o osilato, né, é o melhor grupo abandonador, que é, por exemplo, né, um alcoóxido. Né? O alcoóxido é um péssimo grupo abandonador, o hidróxido é um péssimo grupo abandonador, porque concentram carga. Tá? Então, a questão é a seguinte, eu concentrei uma carga sobre esse átomo de oxigênio, ela pode ser dispersa de alguma forma? Pode. Tá? E ela pode ser dispersa, né, por ressonância, mas não é uma ressonância múltipla, não, né? O que eu tirei aí? Carbônio, né? Isso.
Portanto, no meio ligeiramente ácido, o que vocês podem me dizer agora? No momento que isso aqui ocorrer, um próton já é utilizado para protonar justamente esse carbono. Consequentemente, qual vai ser o produto? O produto vai ser piruvato e o fosfato inorgânico. E agora esse grupo aqui é muito mais estabilizado, né? Okay? Então você não tem nenhuma carga sobre essa molécula. Não ser a carga do grupo carboxilo, qual estava presente desde o início. Tá? Bom, e pensando da mesma forma para as demais moléculas, foi? Você colocou creatinina e depois colocou só creatina, aí então você está pagando. é creatina. É creatina, tá? Aqui é creatina. Creatina. É, tudo creatina. A creatina fosfato tem essa estrutura e o fosfenol e o 3-trifosfoglicerato tem essa estrutura. E ambos a reação de hidrônios de ambos são muito favoráveis. Por que são favoráveis? Porque você tem aí um bom grupo abandonador. Tá? Então, nessa reação, também envolve um ataque microfílico da molécula de água, passando por um intermediário pentacoordenado, mas no momento que essa carga, esse par de elétrons, for para o átomo de nitrogênio, esse átomo de nitrogênio vai ficar carregado negativamente, né? No entanto, ele pode conjugar, não pode? Pode conjugar justamente com aquele átomo de nitrogênio, não pode? Tá? Isso faz desse grupo um bom grupo abandonador. Tá? Não tão bom grupo abandonador quanto o fosfenol, quanto o piruvato, mas ainda assim um bom grupo abandonador. E nesse caso aqui, como é que você pensaria nisso como um bom grupo abandonador? Seria novamente um ataque da molécula de água. Tá? E esse par de elétrons não estaria nesse átomo de oxigênio, mas ele poderia estar conjugado com o restante do sistema. Tá? Então, dispersão de carga em química, veja a mesma regra que a gente utiliza em química orgânica. Né? Dispersão de carga no grupo abandonador torna o melhor grupo dele o melhor grupo abandonador. Tá? Alguém sabe me dizer por que essa molécula aqui, por que a hidrólise essa molécula libera mais energia do que aquelas lá? Por que essa molécula libera mais energia do que o 1,3-trifosfoglicerato? Essa grande aqui está a protonação, né? Eu geraria um enolato, né? Esse enolato, a solução seria rapidamente protonada, né? Então, essa reação seria muito favorável, porque todo esse produto que é gerado de alta energia, ele está sendo retirado pela próxima via, né? Que é altamente exergônico. Então, se essa aqui é um ΔG positivo, essa aqui é um ΔG extremamente negativo. Tá? Tá? Agora aqui, por
outro lado, você não tem, você tem apenas a dispersão de carga entre esses dois átomos de oxigênio. Bom, estava falando para vocês que muitas vezes essas reações são acopladas, né? E uma reação acoplada pode impulsionar uma reação não acoplada, mas de que forma isso pode influenciar, por exemplo, indo de ATP para ADP, daqui para cá, eu estou liberando energia. De que forma essa energia é utilizada, por exemplo, para transporte, movimento, para tudo que a gente tenha interesse, tá? E necessite um determinado gasto de energia. Então, muitas vezes você tem uma determinada proteína e nessa proteína tem um grupo OH aqui, tem um outro grupo OH aqui. Tem um grupo carboxilato aqui e um grupo OH lá. Se eu tiver uma hidroxila próxima desse carboxilato, você esperaria que pudesse fazer uma certa ligação de hidrogênio, não é? Poderia ter uma ligação de hidrogênio entre essa hidroxila e esse grupo carboxilato. Bom, vamos dizer, essa aqui é a forma que a gente diz inativa dessa proteína. Você não produziu nenhum movimento, nenhum transporte, nada. Ela não funciona para nada. Tá? Nesse processo você vem e adiciona. Você entra com ATP, gera ADP. Com isso você vai produzir. Quem é o nucleófilo agora na molécula de ATP, transferindo o grupo fosforila, vai ser justamente a molécula de ATP. E é nada mais que o fosforilo, essa hidroxila. Esse é o nucleófilo, né? E essa molécula passa a ser o eletrão. Então, transferir um grupo fosforilo, e ao transferir um grupo fosforilo, você acha que essa proteína vai querer, esse grupo vai querer ficar próximo desse? Não. Tá? Então, o que vai acontecer? Repulsão. Essa repulsão vai dar uma nova estrutura a essa proteína. Com isso você muda a conformação. Então, algo que antes tinha essa conformação, com uma fosforilação, você transforma isso. Você está gastando energia, não está? Gastando energia justamente da quebra dessa molécula de ATP. Você está transferindo parte da energia química para essa molécula. Agora você fez uma molécula de mais alta energia, né? E essa conformação para diminuir energia, ela vai tentar se afastar. Tá? Com isso você cria um movimento, transporte. Tá? Como é que você poderia agora retornar nesse sentido? Daqui para cá. Basta que você entre com água, promova a hidrólise agora daquela ligação. E saia com fosfato inorgânico. E aí ela volta à conformação anterior. Essa reação é feita por enzimas chamadas de cinases.
essa etapa é feita por enzimas chamadas de catalisado por enzimas chamadas de fosfatases. Tá? Ok, para que você então, para isso você precisa de muito ATP. Para vocês terem uma ideia, que esse ADP, mas esse ATP é utilizado pelo organismo que produz ADP, entrando com energia de alguma forma, você pode novamente retornar e fazer ATP. Como é que você vai fazer isso? Justamente por oxidação de alimentos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de quanto que é esse processo, se vocês pegarem, a quantidade, se você considerar a quantidade total de ATP e ADP que você tem no organismo de vocês têm em torno de 100 gramas de ATP e ADP. Então, se você ficar em repouso, né, se vocês fazem durante o domingo, né, ficar em repouso completo, né, você fica em repouso na frente da TV, apenas pensando, se você pesasse todo o ATP que você está produzindo, ao final do dia, você teria que produzir 60 quilos. Tá? Desculpe, 40 quilos para mim falar. 40 quilos em 24 horas. Se você der uma corridinha de 2 horas, você produz 60 quilos de ATP. Se você pesar 2 horinhas de corrida, você produz 60 quilos. Então vocês podem imaginar, né, como é bom correr, né? O problema é correr 2 horas. Mas, de onde é que tira essa energia? Essa energia sai de moléculas reduzidas. Tá? Há certas bactérias, por exemplo, que vivem no oceano ou vivem no solo, que elas são capazes de converter, por exemplo, moléculas como metano para metanol. Tá? E por que elas fazem isso? Não é porque elas gostam de metanol, metanol é até tóxico, né? Mas porque nesse processo elas estão liberando energia. A molécula de metano, em relação à molécula completamente oxidada, né, que seria o dióxido de carbono, né, que a gente está considerando como zero, não significa que seja zero, mas zero, em relação à espinha, a molécula de metano tem menos 820 kJ por mol de energia em relação ao metano. Na oxidação, eu estou oxidando o átomo de carbono, que o átomo de carbono está com NOx de quanto? Menos 4, isso mesmo. NOx de carbono vai de menos 4. E para metanol, agora o NOx vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai estar menos 2 e assim por diante, né? Então você está modificando o NOx justamente do carbono. E com isso você vai liberando energia de metanol, menos 713, formaldeído, menos 523, uma molécula mais oxidada, agora oxida o aldeído para um ácido carboxílico, menos 285, daqui para frente forma dióxido de carbono, qual não serve para ser queimada, né? Nada mais que zero. Tá? E é isso que o nosso organismo faz. Então, a gente começa com moléculas, a gente não começa com metanol. A gente até poderia começar com metanol, a gente é capaz de queimar metanol. Então, a gente ficaria cego antes disso. Tanto a gente é capaz de fazer isso com etanol. Tá? Então, etanol de etanol você, por exemplo, consegue produzir energia. Mas há outros álcoois que são mais importantes, que a gente utiliza bastante no dia a dia, mas isso aí açúcares, né? Açúcares são nada mais moléculas, são nada mais do que álcoois, né? Mas a metano, né? Seria muito melhor se a gente fosse capaz de usar metano, né? A gente pega essa Então, nesse processo de moléculas tais como essa, aqui considerando que é carbono, 1, 2, 3, 4, indo de NOx 0, a gente gera CO2, onde o NOx é mais 4,
Ok? Você nada mais aí está liberando quantos elétrons? 4 elétrons, tá? Nesse processo. Quem não aceitou esses elétrons lá no final da cadeia? Porque se você tem uma reação de oxidação, você precisa ter uma reação de redução, né? Quem aceita esses elétrons lá no final? Respira. Você fica sabendo. Oxigênio. Então, esses 4 elétrons aqui no final, quem vai recebê-los? Oxigênio. E isso vai estar gerando água. Tá? 2 moléculas de água, né? Mais. Por isso que a gente respira. É só para isso que o oxigênio serve. O oxigênio serve para ser aceptor de elétrons no final de toda essa cadeia. O de fato que a gente quer mesmo é oxidar o carbono, né? O que a gente quer é oxidar o carbono para CO2. Nesse processo a gente produz energia química na forma de ATP. Pasmem. Bom, outra coisa que vai ser importante, a gente vai estar falando à frente. Bom, nesse processo em que você pega esses átomos de carbono mais oxigênio, e você gera CO2 mais água, você está gastando, você está nada mais que produzindo ATP, você está produzindo energia. Essa energia é utilizada, por exemplo, para impulsionar processos como este, para impulsionar um gradiente de prótons contra um potencial. Então, você diminuir o pH aqui do lado de fora, aumentar a concentração de ácido, por exemplo, do lado de fora dessa membrana. E, além de tudo, a membrana vai estar carregada positivamente. Você está aumentando o potencial de carga positiva. Tá? Porque como é que você acha que essa energia vai ser utilizada, essa energia química, esse gradiente, esse potencial químico que foi criado de prótons? Então, existem proteínas que a gente vai estar vendo mais à frente, uma proteína chamada de ATPase, né, que utiliza essa energia que é convertida nesse processo para produzir justamente moléculas como o ATP. Isso que a gente chama de acoplamento entre essas reações. A reação de oxidação de carbono com a reação de produção. De fato, ela não ocorre. Você reduz uma molécula, você oxida uma molécula de carbono e produz um ATP. Esse processo, na verdade, é acoplado. Você pega uma molécula de carbono, oxida, gera um gradiente de prótons, e esse gradiente de prótons agora, ao passar por essa proteína, quando ele retornar, porque você vai ter maior concentração de prótons do lado de fora, ele produz ATP. Tá? É uma proteína muito bonita, é uma proteína que fica girando. Tá? Então, é esse gradiente. Onde é que isso acontece? Acontece lá nas mitocôndrias. Tá? Lá na usina de força. Por isso o pessoal fala que a mitocôndria é a usina de força. Tá? Então, todo esse processo, essa membrana, é nada mais que a membrana da mitocôndria. Tá? Não significa que a ATP é somente produzido dessa forma. Tá? Mas essa é uma das formas principais. De modo geral, então, o que acontece é que a gente consiga acoplar esse processo você entra com açúcar, tal como C6H12O6, que é a glicose, possui 6 átomos de carbono, okay? E esses 6 átomos de carbono são convertidos para 2 moléculas de piruvato, são moléculas contendo 3 átomos de carbono, continua contendo 6 átomos de carbono. Esse processo, onde você não tem nenhuma formação de CO2, é o que a gente chama de
cones. Tá? E isso que a gente chama de via anaeróbia, porque ela não precisa de oxigênio. Nesse processo, a gente entra com duas moléculas de ADP e produz somente 2 moléculas de ATP. Muito pouca energia. Bom, também é produzido 2 moléculas de NADH, que a gente chama de poder, que é uma molécula que tem poder redutor. Lembra que a gente estava falando de coenzimas? O NADH é nada mais que uma molécula que é utilizada como agente redutor. É o cloridreto de sódio é o hidreto de lítio-alumínio do organismo. Tá? Então são moléculas de alta energia, tá? Mas com capacidade de transferir o quê? Elétrons. Tá? Transferir um hidreto. Né? Então, no H-. Tá? Bom, esse piruvato ele pode ser convertido após uma descarboxilação e gera mais um pouco de NADH, né? Que é essa molécula contendo nada mais que seria essa molécula que tem um centro reativo justamente nessa porção. Então entra com uma molécula de NAD. Aqui também, super esqueci de colocar aqui. Entra com 2 moléculas de NAD+, que é justamente essa molécula. Nada mais que um nitrogênio carregado positivamente. E esse nitrogênio carregado positivamente ele é capaz de receber receber um hidreto, né? Mas é um hidreto proveniente de um carbono por exemplo, como este, né? A formação da carbonila em um composto como esse, eu tenho a transferência justamente desse hidreto, o carbono vai ficar com essa coligação, então o grupo abandonador é que quer um hidreto. Esse hidreto é abandonado justamente para essa posição. Então, eu abandono para essa posição, esse par de elétrons vem para cá, né, porque não vai ficar com 5 ligações, e esse para esse átomo de nitrogênio que estava carregado positivamente. Consequentemente, você tem uma molécula que vai estar reduzida em 2 elétrons. Nesse processo, você não vai estar recebendo 2 elétrons, né? Justamente desse hidrogênio, né? Isso, então, você converte NAD+ para NADH. Então, essa molécula sai dessa forma oxidada. Para a forma reduzida. Qual das duas moléculas vocês acham que é a mais energética? Oxidada ou reduzida? Reduzida de mais alta energia. Você consegue ver isso justamente pela molécula, né? Que ela justamente perdeu a ressonância, né? Justamente perdeu a ressonância, né? Você não tem mais a ressonância entre esse anel aromático, né? Bom, nesse processo, você gerou, essa via anaeróbia foi gerada
Vai ter já uma molécula que é chamada de uma molécula de acetil-CoA. Eu nada mais, se eu perdi um átomo de carbono aqui, então aqui eu vou ter uma molécula com 2 carbonos. Daqui para frente eu vou estar falando apenas para uma molécula, tá? Mas tudo daqui para frente vai estar multiplicado por 2. Então eu perdi um CO2, forma uma molécula com uma unidade com 2 carbonos. Aqui também esqueci, mais CoA. E entra uma molécula também chamada de CoA. Essa molécula, como eu estava falando para vocês, ela é central no metabolismo. Dessa molécula, agora entra um ciclo, então entra uma molécula de 4 carbonos, mais uma molécula de 2 carbonos, gera uma molécula de 6 carbonos. Uma molécula de 6 carbonos, eu faço uma descarboxilação e gera uma molécula de NADH. Faço isso mais uma vez, gera uma molécula de 5 carbonos. Faço mais uma descarboxilação, gera uma molécula de CO2 mais NADH. Gera uma molécula de 4 carbonos. Em seguida, perco mais um pouco de NADH e de ADH2 e retorno uma molécula de 4 carbonos. O que eu gerei muito aí? Eu gero muito NADH. Não gerei nada de ATP, né? Não gerei nada de ATP nesse processo. Até que o ciclo do acítrico o ciclo de Krebs eu gerei somente NADH, apenas poder redutor. Mas essa molécula de NADH, ela não está entornada. Foi a forma que foi utilizada para extrair energia dessa molécula que estava mais reduzida. Eu vou gerando uma molécula sempre mais oxidada, sempre saindo CO2, que tem um NOx de mais 4. Conseguindo 2 elétrons estão sempre parando no NADH. Onde isso vai ser utilizado? Então lá no final, vou falar do celular. Lá na fosforilação oxidativa, você entra com NADH de um lado, transfere esses 2 elétrons para uma cadeia de eventos, regenera NAD+, para poder ser novamente reutilizado pela célula, e lá no final, quem aceita esses 2 elétrons é o oxigênio para me gerar água. Vocês viram alguma ATP aí? Não, né? Mas nesse processo, a fosforilação oxidativa, no momento que os elétrons estão passando através dessa cadeia, a energia desse processo vai sendo utilizada para bombear prótons, utilizando aquele sistema como eu havia falado para vocês. E é essa bomba de prótons que foi gerada, essa bomba de prótons que gerou, que isso aqui nada mais que a fosforilação oxidativa, vai ser utilizada para produzir ATP em seguida. Então a bomba de prótons, essa é utilizada, né, o gradiente é utilizado para
produzir ATP. Dinâmico, né? Bom, a via anaeróbia, essa porção daqui para baixo, o NADH está diretamente envolvido aqui na fosforilação oxidativa, essa via ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs, mais a fosforilação oxidativa, é isso que a gente chama de via aeróbica. Onde ocorre a via anaeróbia? A via anaeróbia ocorre no citoplasma da célula. A via aeróbia ocorre na mitocôndria. Então, o pessoal diz que, na verdade, a mitocôndria é a usina de força, que ela é capaz de produzir energia. Tá? Porque, falei aqui, né? Mas quando a gente fala de produzir ATP, nós estamos falando de 30 moléculas de ATP para cada, em torno de 30 moléculas de ATP para cada molécula de glicose. Se eu apenas fizesse a via anaeróbica, quanto eu produzia? 2. Se eu faço a via aeróbica, quanto eu produzo? 30. Então, qual delas é a mais demorada? A aeróbia, né? A seguida, né? Tá? Então, muitas vezes, lá no organismo de vocês, a gente vai estar falando isso na aula que vem, e isso aqui é comum para qualquer célula, seja uma célula bacteriana, seja uma célula humana, né? Qualquer organismo, um organismo mais rudimentar, um organismo mais robusto, né? Mais avançado, mais complexo, todos são capazes de fazer a glicólise. Agora, a via aeróbica, os únicos que vão conseguir fazer vão ser somente os organismos que possuem mitocôndria. Tá? Seriam os organismos aeróbios, né? Seriam algumas bactérias, no nosso caso, alguns animais e plantas. Tá legal? Bom, de onde vem a mitocôndria? A pessoa diz que a mitocôndria, né, isso é um evento simbiótico. Em algum momento, uma célula, isso que eles dizem, uma célula que era capaz apenas de fazer a glicólise, ela fez a fagostose com a mitocôndria, e esse evento, a célula era capaz de ceder a ela os alimentos necessários, e a mitocôndria era capaz de produzir a ATP que era necessário a essa célula. Com isso, organismos muito mais complexos puderam existir. Porque agora, se você tivesse que criar um organismo como nós, produzindo 2 ATP de cada molécula de glicose, você provavelmente já teria acabado com o mundo há muito tempo. Tá? Seria muito difícil conseguir comida para conseguir manter a nossa homeostasia. Tá legal? Então, uma dúvida aí. Tá? Você tem uma ideia geral, tá? Do que a gente vai estar falando. Eu vou repetir tudo de novo.